Fala, cafezeiro! Tô eu aqui mais um mês para fazer os cafés do Clube de Assinatura com vocês e deixar aqui algumas dicas de preparo para que você possa melhorar o seu café aí na sua casa. Esse mês tem novidade, vocês vão receber aí junto um passaporte que informa mais sobre o tema do mês e os cafés que você está recebendo. É uma forma de você lembrar futuramente quais foram os cafés que você já recebeu. Lembrando que esse passaporte, a ideia é que você crie aí uma pequena coleção para que você possa então ter um arquivo aí de todos os cafés que você já tomou através do nosso clube de assinatura. Porque afinal, você que assina a linha aí de 3 pacotes, é bastante café até o ano acabar. Agora, eu sei que tem uns malucos aqui no clube que além de assinar os 3 pacotes, ainda assina o Clube de Expresso. Ou seja, 4 cafés diferentes todos os meses. Então esse passaporte vai ser um guia para que você possa lembrar de como foi essas experiências com esses cafés. Inclusive, uma das ideias é obviamente evoluir esse passaporte. A gente já tem alguns pensamentos aqui, mas eu gostaria de pedir uma sugestão para vocês. Uma das coisas que já veio em mente aqui é deixar um espaço para que você possa comentar o que você achou daquele café e, de certa forma, guardar isso como uma lembrança, né? E aí, a sua coleção, lá na frente, você vai conseguir ver que café você tomou e qual foi o comentário que você deixou ali em relação a esse café. Ou mesmo uma receita, registrar a receita. Enfim, são diversas ideias e eu conto com a ajuda de vocês para deixar aqui no comentário quais seriam as suas sugestões para que a gente possa evoluir esse material e deixar ele mais participativo, mais didático, para que você possa utilizar ele no seu dia a dia. E a outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, que vai de encontro com o tema. Qual foi a primeira vez que você tomou um café especial? E qual foi a sensação? Deixa nos comentários e não deixa de ler o tema do clube desse mês, que vocês vão entender o porquê dessa pergunta. Então deixa aí nos comentários que quem sabe a sua resposta não vira uma frase de impacto e a gente passa a usar ela aqui no canal. E ó, para você que é assinante do nosso clube há 3 meses consecutivos sem pausa, no mínimo, você vai estar recebendo uma edição limitada o mês que vem, em comemoração ao fim de ano, para celebrar aí o Natal. E você que já está com nós há mais do que esse tempo, com certeza vai receber também. Mas é só para frisar que se você entrar na assinatura por agora, não vai adiantar que você não vai ter acesso a esse café. É uma forma que a gente encontrou de privilegiar os nossos assinantes, principalmente agora que está chegando as vésperas de comemoração, presentear as pessoas, e a gente fez uma curadoria aqui de um café específico para vocês do Clube de Assinatura, uma edição limitada que só o assinante vai ter acesso. Espero que gostem do café que vão receber aí. Então os 3 meses é em relação a dezembro, que é o mês das festas, ou seja, a assinatura mínimo tem que ter começado em outubro. Bora então preparar o café número 1, que dessa vez eu escolhi um método que faz tempo que a gente não prepara aqui para vocês quando o assunto é clube, a Aeropress. O café que a gente vai preparar é de uma produtora aqui da Mantiqueira, que é a Maria Rogéria, Fazenda Irmãs Pereira. Um café com média de 1.129 metros de altitude, da variedade de bourbon vermelho que passa por um processo de fermentação. Esse café é fermentado em um tambor durante 48 horas, que vai transformar as características desse terroir e nos trazer notas específicas de sabor. Mas as notas de sabor eu deixo para te contar na hora que eu for provar ele. Então antes de começar o preparo, vamos deixar a nossa Aeropress aqui com uma aguinha quente para ela ir escaldando e a borracha facilitar na hora que a gente for pressionar. Já vamos deixar também o filtro preparado, encaixar o filtro aqui e vamos passar uma aguinha.
Agora bora moer o café. Vamos usar o Time More aqui no clique 28, uma moagem um pouco mais grossa, para que facilite a nossa passagem da água na hora que for pressionar a Aeropress. Moagem mais grossa, vamos utilizar 18 gramas de café para 200 gramas de água. Coloca na totalidade o volume de água necessário para a receita. Vamos esperar por volta de 50 segundos e vamos dar uma mexidinha com a colher para homogeneizar esse café que está submerso aqui. E esses 50 segundos vai ser o suficiente aí para o café saturar e homogeneizar, ficar bem extraído ali na hora que a gente for pressionar a Aeropress. Checa para ver se ela está bem encaixadinha com a tampa. Sugestão, pega um recipiente mais resistente, né, para não ocorrer algum acidente aí no preparo. Como o recipiente está frio, também eu vou passar uma água quente nele. Vamos esperar dar 2 minutos, inverter a Aeropress e fazer a filtragem. Essa é uma das formas de preparar a Aeropress. A Aeropress é um método bem versátil, dá para desenvolver várias receitas. Esse é o que a gente chama de método invertido. E lembrando que essa receita aqui foi pensada para esse perfil de café. Dá para mudar a moagem, dá para mudar os ataques de água, enfim, a Aeropress é realmente um método super versátil para você brincar aí com essas variáveis. 2 minutos. Inverteu, pressiona. Bora ver como é que ficou. Sou suspeito para falar de Aeropress. Toda vez que alguém me pergunta assim, Gabriel, qual o método que você mais gosta? Eu sempre falo que a Aeropress me encanta. Nesse caso, esse café trouxe um destaque para uma nota mais cremosa, ele ficou super cremoso no paladar, trouxe um tom ali meio que de doce de leite, algo nesse sentido. Ele tem uma nota bem delicada, doce, faz lembrar frutas que tem polpa branca, talvez lixia, polpa da jabuticaba, algo nesse sentido. Para mim tem uma lembrança também de açúcar mascavo, né, um açúcar mais escuro e tons mais herbais, talvez algo relacionado a um chá. Vai, faz a sua receita aí e descreve qual foi a sua experiência desse café. Bora pro número 2. Número 2 é de um produtor super conhecido nosso aqui já, que é o Luiz Paulo, da Fazenda IP. IP, a fazenda dele é de Isidro Pereira, que é um nome de um dos patriarcas, né, que deixou aí esse histórico na cafeicultura aqui. Se não me falha a memória, ele é avô do Luiz Paulo. Luiz Paulo, se eu estiver errado, desculpa. Mas é por isso que chama IP a fazenda. Uma fazenda de média de 1.200 metros de altitude. A variedade que a gente tá aqui em mãos é um bourbon amarelo de processo natural. E esse café promete. Vamos preparar ele aqui e já conto para vocês o sensorial. Receita desse café, Time More, clique 23, 25 gramas de café e a gente vai colocar 350 gramas de água. Bora lá. Seguindo as nossas regrinhas de preparo, quando utiliza filtro de papel, passa uma aguinha no filtro,
antes de começar o processo, para você tirar algum sabor da celulose, escaldar o papel para ele não roubar nenhum óleo essencial do seu café e aquecer os equipamentos que vão receber a bebida. Como que a gente vai construir essa receita? Essa receita a gente vai dividir ela em 4 partes. Quando a gente divide em partes diferentes, a gente chama de ataques. É termo técnico de barista, arremesso, jogada de água, escolhe o que você quiser. A gente costuma falar que a gente vai dar ataques de água sobre aquele café. Primeiro ataque é o que a gente chama de pré-infusão. É o ataque que a gente vai trabalhar 50 gramas de café com um peso muito baixo no porta-filtro, apenas com a finalidade de saturação da porção. Os próximos ataques, a gente vai pensar na pressão atmosférica que vai gerar e também na turbulência que eu vou causar. E isso pode causar uma solubilidade diferente no resultado sensorial. Então assim, de acordo com o perfil do café, a gente vai pensando como vão ser esses ataques e o que a gente quer gerar de pressão e turbulência para que aqueles compostos de sabores saiam na xícara. Dois mil anos depois. 40 segundos de pré-infusão, vamos voltar com a água até 150 gramas. E aí a gente vai tentar fazer o seguinte, manter essa altura, ou seja, a cada 15 segundos vai abaixar um pouquinho essa água, eu vou tentar repor ela até chegar exatamente nessa altura, ou seja, assim eu vou manter uma pressão atmosférica para que a gente possa ter uma extração, para que a gente possa ter uma extração mais homogênea. Agora falta só mais um ataque, que é os 100 gramas de água restante, para que a gente possa alcançar a receita definida. Então tá dando um intervalo médio entre um ataque e outro, tirando a pré-infusão de 15 segundos, que é o tempo suficiente para a água baixar e me deixar um espaçamento equivalente a 100 gramas que eu preciso devolver para o café. Esse café já está um pouquinho mais ácido do que o anterior. Para mim tem uma nota de limão mais delicado, talvez um limão mais doce, um limão cravo, uma tangerina. Um herbal que pode ser relacionado talvez a um capim-limão, aí começa a fazer sentido. Tem uma nota bem presente de caramelo, um corpo um pouquinho mais leve, não tão cremoso quanto o anterior. Tem uma doçura de fruta seca, pode ser relacionado a um damasco, algo nesse sentido. Retrogosto delicado, mais voltado para uma nota de capim-limão e algo relacionado a um caramelo tostado. Faz a sua receita aí. Espero que você tenha entendido agora como dividir os seus ataques e deixa nos comentários o que você achou desse café. Seguindo as receitas, bora lá para o número 3. E o número 3 eu escolhi a prensa francesa. Um método de preparo super fácil de ser preparado, porém eu vou te dar aqui uma receita diferente. Inclusive essa receita eu já fiz aqui no canal, mas pode ser que você não viu. Eu vou mostrar para vocês que uma receita de prensa francesa, eu diria um tanto inovadora para quem nunca viu.
Bora fazer, que você vai ver que seu café pode mudar, mesmo sendo preparado numa prensa francesa. O café que a gente vai fazer agora é da Fazenda Santa Inês, uma fazenda super reconhecida no mercado de café especial por ser a recordista do Cup of Excellence. O melhor café produzido do mundo veio dessa fazenda e a gente tem uma parceria de longa data e sempre tem cafés que vêm de lá. O produtor é o Francisco Isidro Pereira, vulgo Tio Chico, conhecido aqui na região como Tio Chico do Café. 1.050 metros de altura, a variedade é um bourbon vermelho de processo natural. Nesse caso, uma torra média, que vocês vão ver que nessa receita vai ficar muito boa. Já vou deixar a proporção para vocês. Aqui a gente vai fazer 11 para 1. Cada 11 partes de água, 1 grama de café. Eu vou colocar 20 gramas de café. Quanto de água eu tenho que colocar? Deixa nos comentários. Moagem bem grossa no nosso Time More, clique 30. Coloca o café dentro da sua prensa francesa. Então vocês vão pegar a água, colocar a água na totalidade de acordo com a proporção, ou seja, 220 gramas de água. E vamos deixar em infusão durante 4 minutos. E eu já conto para vocês o que tem que fazer em seguida. 4 minutos depois, pega uma colher, mexe a superfície aí, você vai perceber que boa parte do café vai decantar e ir para o fundo. Vai ficar apenas um creminho. Aí vem o segredo, esse creminho a gente vai tirar. Junto com ele tem algumas partículas maiores, mais grossas, você vai catando elas também, mas a preocupação maior é com o creminho em si. Agora, na hora de colocar o êmbolo, você não vai precisar afundar ele até o final. Simplesmente você vai deixar ele pela metade. Então aqui a gente fez uma técnica de decantação dos sólidos muito semelhante à que a gente faz no laboratório de degustação. Dessa forma, a receita que a gente fez aqui na prensa francesa vai deixar o café nítido. Eu costumo dizer que é muito semelhante ao que a gente faz lá no laboratório e assim você vai ter clareza do sensorial do café que você vai provar. Bora fazer isso. Cuidado agora na hora de servir para não provocar muita agitação. E vamos degustar. Trouxe uma acidez gostosa, uma acidez cítrica, para mim lembra até um pouquinho tangerina. Um café mais encorpado, mais cremoso, notas de caramelo, chocolate. Até babei. E tem uma característica mais para frutas escuras, talvez uma ameixa, algo nesse sentido. Então vale você fazer esse teste aí, uma receita diferente na prensa francesa para você testar.
Esse é um café para você que gosta de um toque mais cítrico. Ele tem uma acidez um pouquinho mais pronunciada, remete a talvez a um toque de tangerina e ao mesmo tempo ele tem características clássicas no espresso, notas de chocolate, uma pegada de castanha, nozes, uma coisa mais potente nesse lado das castanhas em si. Para mim tá muito nítido aqui uma característica de nozes. Tangerina, um corpo cremoso, tem uma certa viscosidade o corpo e a finalização fica essa lembrança do chocolate meio amargo com notas de avelã, castanhas. Um café que eu diria que é um clássico aí para você preparar um bom expresso em casa. E também faz aí também alguns testes com leite. Pelo perfil sensorial desse café, essa harmonização vai ficar muito boa. Então ele é excelente aí para você criar suas bebidas com base de leite. Um cappuccino, um macchiato, um flat white. Então não deixa de vivenciar essas experiências também das harmonizações que o espresso pode proporcionar a vocês. Espero que gostem dos cafés desse mês. Fiquem ligados que sempre que a gente tem vídeo novo aqui do clube, vocês são avisados via e-mail. Então fica ligado aí na sua caixa de e-mail, que sempre quando sai o vídeo aqui no canal direcionado a você, nosso assinante, você é avisado por lá. Então testa as receitas aí e não deixa de deixar nos comentários um feedback que você está achando dos cafés.